Bom, pessoal, vamos a mais uma aula. Agora vamos falar da operação de potenciação de números inteiros. Vamos relembrar a operação de potenciação. Vimos a operação de adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais, racionais e números inteiros. Agora vamos relembrar a operação de potenciação. A operação de potenciação ela é representada da seguinte forma. A potenciação é representada como A elevado a N é igual ao produto do número A vezes ele mesmo N vezes. Esta é a forma como se representa a ideia da potenciação. A elevado a N, A representa a base e N representa o expoente. Então, a base deve ser repetida, multiplicada N vezes determinar o expoente. Exemplo disto, todos lembram dessa ideia? Por exemplo, 3 elevado ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. 2 elevado à quinta potência. 2 elevado à quinta potência é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, faltou mais 1, vezes 2, dá 32. 2 elevado à quinta potência, multiplique 2, 5 vezes. Bom, se tivermos uma base negativa, menos 3 elevado ao quadrado. Se tivermos um parêntese e o expoente, significa que esse expoente está levando menos 3 duas vezes. Devemos multiplicar menos 3 vezes menos 3. É necessário ter cuidado com as operações com sinais. Ó. Vai ficar menos vezes menos, mais 3 vezes 3, 9. Então, menos 3 ao quadrado, mais 9. Bom, menos 3 elevado à terceira é o mesmo que menos 3, que multiplica menos 3, que multiplica menos 3. O menos 3 deve ser multiplicado 3 vezes. Menos vezes menos, mais, vezes menos dá menos. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Observe, quando o expoente é par, base negativa, resultado positivo. Quando o expoente é ímpar, como o valor 3, base negativa, resultado negativo. Isto quando existe um parêntese. Agora observe se não existiu parêntese. Menos 3 elevado ao quadrado. Essa expressão ela pode ser escrita assim, menos 1 que multiplica 3 ao quadrado. Ou seja, este sinal de menos, ele não está elevado ao quadrado. O resultado dessa expressão é menos 1 vezes 3 vezes 3, 9, ou seja, menos 9. Muito cuidado. Olha só, menos 3 elevado ao quadrado com parêntese e menos 3 ao quadrado sem o parêntese. Veja que com o parêntese o resultado fica positivo. Sem o parêntese o resultado fica negativo. Este é o grande problema da matemática. As pessoas dizem que não entendem a matemática porque na verdade não treinaram o suficiente. Isto foi visto no ensino fundamental, mas a maioria das pessoas esquece no ensino médio e no futuro nem se fala. Então é necessário relembrar todos esses conceitos antes de começar a estudar a matemática a fundo para o concurso. Observe se tivermos o menos 3 agora elevado à terceira sem o parêntese. É o mesmo que menos 1 que multiplica 3 à terceira. Ou seja, sem o parêntese, esse 3 está elevando apenas a base 3 e não o valor menos 1. Resultado será menos 1 que multiplica 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Resultado é menos 27. Observe que não há diferença quando o expoente é ímpar, se tem parêntese ou não. Bom, relembramos algumas ideias, vamos ver mais exemplos para treinarmos. 5 elevado a zero. Vamos relembrar a seguinte ideia. Preste atenção. Quando temos 2 elevado à terceira é igual a 8. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Todos sabem disso. 2 elevado a 1 é o próprio 2. Se você observar, os resultados temos 8, depois 4, depois 2. Significa que está sendo dividido por 2. Ou seja, cada vez que o expoente cai uma unidade, o expoente 3 mudou para 2. O resultado foi dividido por 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 1, 2. Ou seja, o resultado foi dividido por 2. Então, o próximo resultado, 2 elevado a 0, tem que ser 2 dividido por 2, que é igual a 1. Bom, relembrando essas propriedades.
qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Qualquer número elevado a 0, o resultado tem que ser igual a 1. Observe no caso do 3. 3 elevado à terceira dá 27. E 3 elevado ao quadrado, 9, que é 27 dividido por 3. E 3 elevado a 1 é o próprio 3, que é 9 dividido por 3. Então, 3 elevado a 0 terá que ser o 3 dividido por 3, que dará 1. Repetindo, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Qualquer número elevado a 0 é 1. Bom, gente, com base nisso, vamos resolver os seguintes casos. Quanto é 5 elevado a 0? Qualquer número elevado a 0, o resultado é 1. Quanto é menos 3 elevado a 0? Novamente, 1. Qualquer número elevado a 0, como temos o parêntese, esse 0 está levando também o expoente, o valor negativo, então fica positivo 1. Menos 5 elevado a 0. Bom, neste caso é o mesmo que menos 1, que multiplica 5 elevado a 0. É diferente do anterior, que seria o mesmo que menos 1 elevado a 0 vezes 3 elevado a 0. O resultado seria 1 vezes 1, que é o próprio 1. Já no segundo caso, como não tem parênteses, fica menos 1 vezes 5 elevado a 0. O menos 1 continua a ser menos 1. 5 elevado a 0 é 1, o resultado é menos 1. Então, observe a diferença. Se a base é negativa elevada a 0, dentro do parêntese fica positivo. Se não tem parêntese, fica negativo. 5 elevado a 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. O resultado é o próprio 5. E menos 3 elevado a 1. Isto aqui é o mesmo que menos 1, que multiplica 3 elevado a 1, que é menos 1 vezes o próprio 3, que é igual a menos 3. Menos 5 elevado a 1, com parênteses. Bom, vai ficar menos 1 elevado a 1, vezes o 5 também elevado a 1. Menos 1 elevado a 1 é ele mesmo, menos 1. 5 elevado a 1 é o próprio 5, o resultado é menos 5. 5 elevado ao quadrado é o mesmo que 5 vezes 5. Resultado, 25. Menos 5 elevado ao quadrado. Observe que não tem parênteses. Então, fica menos 1, que multiplica 5 elevado ao quadrado. É o mesmo que menos 1 vezes 25, que é menos 25. Menos 7 ao quadrado, só que agora tem parênteses. É o mesmo que menos 7, que multiplica menos 7. Menos vezes menos, mais 7 vezes 7, 49. Menos 7 à terceira é o mesmo que menos 7, que multiplica menos 7, que multiplica menos 7. Resultado disto, menos vezes menos, mais, vezes menos, menos. Sinais iguais, resultado positivo. Menos vezes menos, mais. Multiplicando novamente por menos, sinais diferentes, resultado negativo. 7 vezes 7, 49, vezes 7. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 4, 28. 28 e 6, 34. O resultado, confira, é 343 negativo. Bom, gente, o objetivo não é relembrar a operação de potenciação com números inteiros. Base negativa, base positiva. O cuidado é o parênteses. Se tiver parênteses com expoente par, resultado positivo. Se tiver parênteses com expoente ímpar, resultado fica negativo. Sem o parênteses, se for negativo, continuará negativo. Se for positivo, continuará positivo. Bom, continuando. Vamos relembrar as propriedades da potenciação. A primeira propriedade é chamada de produto de mesma base. Temos aqui a chamada operação de potenciação com a propriedade produto de mesma base. Bom, a base neste caso é o número 2. A base agora, na nossa letra L, é o número 2. Quando temos um produto de mesma base, conserva-se a base e soma-se expoentes. 2 elevado à terceira vezes 2 elevado a menos 5 vezes 2 elevado a menos a sétima é o mesmo que 2 à terceira mais menos 5 mais 7. Ou seja, 2 elevado a 3 menos 5 mais 7. Bom, somando 2 mais 7, 10, menos 5, 5. 2 elevado à quinta.
Repetindo, quando temos produtos de mesma base, conserva-se a base e soma-se expoente. No caso aí, o 5 é negativo, então vai ser subtraído. 10 elevado ao quadrado, vezes 10 elevado à sétima, vezes 10 elevado a menos 5. A matemática determina que o resultado disto é o mesmo que 10 elevado a 2 mais 7 mais menos 5. É claro que poderia ser escrito direto. 2 mais 7 menos 5. 2 mais 7, 9. 9 menos 5, 4. É o mesmo que 10 elevado à quarta potência. Então, a propriedade que está sendo utilizada aqui é chamada de produto de mesma base. Conserva-se a base e soma-se expoentes. Observe o último exemplo. 3 ao quadrado vezes 3 à terceira vezes 3 elevado a menos 2. É o mesmo que 3 elevado a 2 mais 3 menos 2. Mais 2 menos 2 pode ser cancelado. Resultado 3 elevado à terceira. Bom, sempre que temos produto de mesma base, podemos fazer isto no caso da potenciação. Bom, vamos continuar a relembrar as operações de potenciação com as propriedades. Vamos para o caso de divisão de mesma base. Na divisão de mesma base, conserva-se a base e subtrai-se expoentes. Observe, o nosso próximo exemplo corresponde à chamada divisão de mesma base. Bom, temos na verdade nesse exemplo duas situações, o produto e a divisão. Vamos primeiro começar com 49. 7 e 49 não significa a mesma base, mas o 49 pode ser fatorado e 49 pode ser escrito como 7 vezes 7, ou 7 ao quadrado. Podemos reescrever essa expressão fazendo 7 à quarta potência vezes 49 é 7 ao quadrado elevado ao quadrado, sobre 7 elevado à quinta potência. Bom, 7 ao quadrado elevado ao quadrado, novamente, é o mesmo que 7 elevado à quarta potência. Vai ficar 7 elevado à quarta potência vezes 7 elevado à quarta potência. Conserva a base e multiplico expoentes. 7 elevado à quinta no denominador. Bom, o numerador é formado por um produto de mesma base. Então, conserva-se a base e soma-se expoentes. 4 mais 4. Resultado do numerador, 7 elevado à oitava potência sobre 7 elevado à quinta potência. Agora sim temos a divisão de mesma base. Quando temos divisão de mesma base, devemos conservar a base e subtrair expoentes. Essas operações elas podem ser demonstradas, que são verdadeiras e válidas para a matemática. O nosso curso aqui não tem esse objetivo, então só estamos relembrando essas operações. Você pode fazer uma pesquisa e verificar isto, a demonstração dessas operações matemáticas. 7 elevado à oitava potência menos 5 vai ficar 7 elevado à terceira potência. Então esse é o resultado de 7 à quarta vezes 49 ao quadrado dividido por 7 elevado à quinta. 7 elevado à terceira potência. Bom, o nosso próximo exemplo é uma potência com expoente negativo. Temos agora números racionais elevado a um expoente negativo. A regra é a seguinte: quando o expoente é negativo, deve-se inverter a base e o expoente passará ao valor positivo. É assim que é resolvido uma potência com expoente negativo. Observe, menos 3 quintos elevado a menos 3 deve ser reescrito assim: menos 5 terços, inverta a base, e o expoente menos 3 deve mudar para mais 3. Então, menos 3 quintos elevado a menos 3 é o mesmo que menos 5 terços elevado a mais 3. A propriedade com potência de expoente negativo é resolvido. Inverta a base e mude o sinal do expoente. A base não muda de sinal. Continuando, menos 5 terços elevado à terceira é o mesmo que menos 5 vezes 5 vezes 5, 3 vezes 3 vezes 3. Menos 5 terços, que multiplica menos 5 terços, que multiplica menos 5 terços. Conclusão, menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Resultado disso é negativo. Menos 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Sobre 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27.
Bom, 5 elevado à terceira sobre 5 à quinta elevado a menos 3 elevado à quarta. Bom, primeiro passo é que, se temos dois expoentes separados por parênteses ou colchete, devemos conservar a base e multiplicar os expoentes. Resultado, 5 terços sobre 2 quintos elevado a menos 3 vezes 4. Então, isso é chamado de potência de potência. Conserve a base e multiplique expoentes. Resultado, 5 elevado à terceira sobre 2 elevado à quinta elevado a menos 12. Agora repete o processo. 5 à terceira elevado a menos 12, conserva a base e multiplica. 3 vezes 12, menos 36. E 5 vezes 12, 60. 2 elevado a menos 60. Se os expoentes são negativos, inverta a base. Pode ser escrito assim: 2 elevado a menos 60, mude, inverta a base para ficar positivo. 2 elevado a 60 no numerador e 5 elevado a 36 no denominador. Se o expoente é negativo, a base deve ser invertida. Se está no numerador, vai para o denominador, mudando o sinal. E nosso último exemplo, 10 à terceira, 20 ao quadrado, elevado a menos 2. Primeiro, o expoente negativo, inverta a base. Ou então poderia multiplicar os expoentes. Vamos fazer invertendo a base. Inverta a base e o expoente passa a ser positivo. Expoente menos 2 muda para mais 2. Em segundo lugar, multiplique expoentes. Como temos potência elevado a outra potência, conserve a base e multiplique. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Bom, 20 elevado à quarta é um número muito grande e 10 à sexta também. Então, vamos deixar dessa forma. É só para relembrar as operações com números racionais, operações de potenciação. Bom, minha gente, vamos ficar por aqui. Até o nosso próximo encontro.